Você já acordou se sentindo bem, cheio de energia, mas bastou uma notícia ruim, uma conversa difícil ou uma cobrança inesperada para sua alegria ir embora como se nunca tivesse existido? Pois acontece com mais gente do que você imagina. O que muitos não sabem é que existem verdadeiros ladrões de alegria agindo silenciosamente no nosso dia a dia e o pior, a maioria de nós deixa a porta aberta para eles entrarem. Pode parecer exagero, mas a verdade é que alguns hábitos e pensamentos se infiltram como cupins na madeira. Por fora tá tudo bonito, mas por dentro já tá ruindo. E a vida cristã, que deveria ser marcada por alegria genuína, confiança em Deus e fortaleza espiritual, acaba sendo ofuscada por preocupações, comparações e insatisfação constante. Sim, existem inimigos internos sabotando sua paz. Mas calma, tem jeito. Neste conteúdo, vamos abrir os olhos para esses 3 ladrões sorrateiros e descobrir como vencê-los com armas espirituais poderosas. A promessa aqui não é uma vida sem problemas, mas sim uma jornada com alegria duradoura, aquela que vem de um relacionamento vivo com Cristo. E se você acha que já tentou de tudo, se prepara, talvez a chave esteja em algo que você ainda não percebeu. Pronto para recuperar o brilho nos olhos e experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento? Então fica comigo, porque o que vem a seguir pode ser o divisor de águas que você estava esperando. É curioso como a gente pode acordar bem, com o coração leve e até animado e, de repente, basta uma mensagem atravessada, uma notícia no jornal ou um imprevisto qualquer para a alegria ir embora sem nem dizer tchau. A verdade é que o mundo em volta está sempre tentando roubar nossa paz, mas a Bíblia mostra que existe um jeito de começar o dia com o pé certo, com alegria cristã, aquela que vem de dentro, que não depende das circunstâncias. Começar o dia com alegria não significa ignorar os problemas, mas escolher com o que vamos alimentar nosso coração logo cedo. É como preparar o terreno. Se você planta pensamentos errados, vai colher angústia. Agora, se você começa com oração e gratidão, você se fortalece antes mesmo de sair da cama. Não é mágica, é hábito. E como qualquer hábito, dá para treinar. Comece lendo um salmo, fazendo uma oração simples, agradecendo pelo básico, isso já muda o jogo. Muita gente acorda e a primeira coisa que faz é abrir o celular. E ali, já entra um tsunami de comparações, preocupações, cobranças e a vida cristã prática vai ficando para depois. Que tal inverter essa ordem? Que tal colocar Deus na frente, antes do Instagram? Um devocional curtinho, tipo pão diário, ou um capítulo de Provérbios podem te dar aquele gás que nem café dá conta de oferecer. Tem dias em que parece impossível manter a alegria, especialmente quando a rotina exige mais do que a gente tem para dar. Mas é justamente aí que a confiança em Deus faz toda a diferença. Ele não prometeu que o dia seria fácil, mas prometeu estar com a gente. Isso muda tudo. É nessa presença que encontramos a paz de Deus que acalma a alma, mesmo quando o mundo lá fora está em caos. Se a alegria desaparece logo de manhã, talvez o problema não seja o dia, mas o jeito como você começou. Já pensou nisso? Às vezes é só questão de alinhar o coração antes de sair para a batalha. A motivação cristã vem quando lembramos quem somos e quem está conosco. E isso não vem por osmose, vem de uma escolha diária, intencional. Uma escolha de encher a mente com luz, antes que o mundo tente nos empurrar à escuridão. E sabe o que mais? Quando você começa o dia com alegria, isso transborda. Gente alegre contagia. Gente que anda com Deus espalha esperança. Não é sobre fingir que tá tudo bem, é sobre viver com um brilho nos olhos que vem da certeza de que Deus é bom, está no controle e vai cuidar de tudo. E isso ninguém pode roubar. Muita gente pensa que alegria é só uma emoção passageira, dessas que vem quando tudo dá certo. Mas a alegria que vem de Deus é muito mais profunda, ela é uma força espiritual real, capaz de sustentar a gente nos dias bons, principalmente nos dias maus.
Neemias 810 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Isso não é poesia bonita, é estratégia de guerra espiritual. Essa alegria não depende do humor, da conta bancária ou do que os outros pensam. Ela vem do alto. Jesus disse em João 15:11 que quer que a alegria dele esteja em nós, e que essa alegria seja completa. Isso mostra que a alegria cristã não é opcional, ela é parte do pacote da vida com Cristo. Sem ela, a caminhada fica mais pesada, mais difícil de manter o passo. Já reparou como uma pessoa alegre atrai, inspira, levanta ambientes? Agora imagina isso no contexto espiritual. Quanto mais nos alegramos em Deus, mais fortalecidos estamos contra os ataques do inimigo. A tristeza crônica enfraquece, mas a alegria que vem do relacionamento com Cristo renova as forças. É como recarregar a alma. E sim, dá para cultivar isso, não é sorte, é decisão. Claro que a gente não tá falando de viver rindo à toa. Tem dias difíceis. Tem perdas. Tem lágrimas. Mas até nesses momentos, a fortaleza espiritual da alegria se manifesta como um alicerce. Paulo e Silas, presos, cantavam. Isso não é normal, é sobrenatural. E é acessível para nós também, quando buscamos o Espírito Santo e deixamos ele transformar nossa perspectiva. Quer um jeito prático de ativar essa força? Comece o dia proclamando verdades bíblicas em voz alta. Parece simples, mas declarações como sou amado por Deus, nada pode me separar do amor de Cristo, Ele tem planos de paz para mim vão moldando sua mente e blindando seu coração. Essa prática cria um ambiente onde a motivação cristã floresce naturalmente. Então, quando tudo disser para você desanimar, lembre-se, você tem uma arma que o mundo não entende, a alegria que vem do Senhor. Ela não é frágil, é firme. Ela não é fútil, é funcional. E quanto mais você exercita essa alegria, mais forte espiritualmente você se torna. E isso prepara o caminho para o que vem a seguir. A preocupação é sorrateira. Ela se disfarça de responsabilidade, mas no fundo, rouba nossa paz sem pedir permissão. É aquela sensação constante de que algo pode dar errado, mesmo quando tudo está bem. E o pior, quanto mais a gente alimenta esse pensamento, mais distante ficamos da alegria cristã. A Bíblia não ignora isso. Pelo contrário, Filipenses 46 vai direto ao ponto: não andem ansiosos por coisa alguma. A palavra grega para preocupação aqui carrega o sentido de mente dividida. Ou seja, a preocupação tira o foco de Deus e espalha nossa atenção entre mil medos. E quando a mente se divide, o coração enfraquece. Já tentou orar preocupado? Parece que as palavras não passam do teto. É por isso que Paulo continua dizendo: em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A oração e gratidão são o antídoto. Vamos ser práticos? Quando a preocupação bater, não tente não pensar nisso. Substitua. Pegue um caderno, escreva seus medos e ao lado, escreva uma promessa de Deus relacionada. Por exemplo, medo do futuro? Lembre de Jeremias 29:11. Insegurança financeira? Medite em Filipenses 4:19. Isso é vida cristã prática, é fé com ação. Não é ignorar o problema, é escolher quem vai carregar o peso, você ou Deus? Preocupação também nasce quando a gente tenta controlar o incontrolável. E cá entre nós, essa mania de querer dar conta de tudo sozinho é uma cilada. Jesus foi claro em Mateus 6:27: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? Ler ninguém. Então por que insistir nisso? Aprender a confiar de verdade em Deus é um exercício diário, mas vale cada passo. E olha, ninguém está imune. Nem os mais espirituais.
Elias, o profeta que chamou fogo do céu, também teve medo. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos em meio à ansiedade. A diferença? Eles levavam isso para Deus. Eles choravam, clamavam, se derramavam e eram renovados. Essa é a beleza da fortaleza espiritual. Ela não vem de evitar lutas, mas de saber onde buscar força no meio delas. Por isso, da próxima vez que a preocupação tentar roubar sua alegria, lembre-se de que você tem uma escolha. Você pode afundar-nos e se. Ou pode levantar os olhos e confiar no Eu Sou. A confiança em Deus não apaga os desafios, mas coloca cada coisa no seu devido lugar. E quando o coração descansa, a alegria volta. Simples assim e profundamente poderoso. Nem sempre é o que acontece ao nosso redor que rouba nossa alegria, muitas vezes é o que está acontecendo dentro da nossa cabeça. Pensamentos errados são como pequenas rachaduras no alicerce da alma. No começo, parecem inofensivos, mas se não forem tratados, desabam a estrutura inteira da nossa paz. Provérbios 23:7 já avisa: assim como imagina em sua alma, assim ele é. Em outras palavras, o que você pensa, você vive. É fácil cair nessa armadilha. Um pensamento de comparação, uma suposição negativa, uma crença distorcida sobre si mesmo e pronto. A alegria cristã vai embora antes mesmo de você perceber. Filipenses 48 é quase um filtro espiritual. Se não for verdadeiro, puro, amável, digno de louvor, descarte. Parece simples, mas exige prática. E sinceramente, a maioria de nós precisa reaprender a pensar. Aqui vai um exercício prático. Pegue um pensamento negativo recorrente que você tem. Agora confronte ele com a verdade bíblica. Por exemplo, eu não sou bom o bastante. Efésios 2:10 diz que você é obra-prima de Deus. Nada vai dar certo. Romanos 8:28 garante que Deus faz tudo cooperar para o bem. Esse tipo de confronto transforma a mente e protege a fortaleza espiritual da sua alegria. Tem outro detalhe importante: pensamentos errados muitas vezes nascem de palavras que ouvimos de pessoas, da mídia, até de experiências passadas. E é aí que entra 2 Coríntios 10:5: levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Não é deixar o pensamento solto, é prender, avaliar e submeter à verdade. Pensamento solto vira tempestade. Pensamento cativo vira testemunho. Isso não significa fingir que tudo está bem. Significa escolher olhar a vida com os olhos da fé. É como colocar lentes novas. A realidade pode ser a mesma, mas a maneira de enxergar muda tudo. Quem pensa como Deus pensa, sente o que Deus sente alegria, paz, confiança. Motivação cristã começa na mente, não no ambiente. E é por isso que renovar os pensamentos é uma das armas mais poderosas da vida espiritual. Então, se a alegria anda sumida, talvez o problema não seja o que te aconteceu, mas como você está interpretando. Pergunte a si mesmo: esse pensamento me aproxima ou me afasta de Deus? Se a resposta for afasta, descarte. Simples assim. E quanto mais você fizer isso, mais livre sua mente fica. E onde a liberdade, a alegria floresce. Pensar certo não é automático, é proposital. Se você deixar sua mente no piloto automático, ela provavelmente vai te levar direto pro medo, pra comparação ou pro pessimismo. Por isso, a Bíblia insiste tanto na renovação da mente. Josué 1:8 dá uma dica poderosa: medite na palavra dia e noite. Meditar aqui não é só ler, é mastigar, refletir, repetir, deixar aquilo virar parte de você. É uma reprogramação do cérebro espiritual. Uma estratégia eficaz é a repetição de versículos-chave ao longo do dia. Escreva em post-its, deixe como papel de parede no celular, grave sua voz lendo as escrituras e ouça enquanto se arruma. Parece simples, mas funciona.
A mente é como um jardim, o que você planta cresce. Se você semeia a verdade de Deus, a alegria cristã floresce naturalmente, mesmo em tempos difíceis. Outra prática transformadora é seguir exemplos piedosos. Em Filipenses 4:9, Paulo diz: ponham em prática o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Ou seja, aprenda com quem vive o que prega. Sabe aquele amigo que transmite paz só de conversar? Ou aquele pregador que parece ter sempre um sorriso sincero no rosto? Observe, pergunte, se inspire. A vida cristã prática se aprende no dia a dia, com gente real. Você também pode criar um kit de emergência para a mente. Funciona assim: escolha 3 versículos que falam diretamente aos seus pontos fracos. Memorize. Quando vier um pensamento tóxico, contra-ataque com a verdade. Isso é espiritual, mas também é neurológico. A ciência já mostra que pensamentos repetitivos criam trilhas no cérebro. A boa notícia: dá para criar novas trilhas com fortaleza espiritual em vez de ansiedade. E não esqueça do poder da música. Louvores que exaltam a verdade de Deus são ferramentas poderosas para reorientar a mente. Já reparou como, às vezes, uma canção muda seu dia inteiro? Use isso a seu favor. Faça uma playlist de guerra espiritual. Aquela música que te faz lembrar quem você é em Cristo pode ser exatamente o que vai virar a chave no momento da crise. No fim das contas, pensar corretamente é um estilo de vida. Não é sobre controlar cada pensamento, mas sobre saber o que fazer com eles quando surgem. Se vier algo que rouba sua paz, você já sabe: descarte, substitua, confronte. Isso é maturidade espiritual. E quando isso se torna rotina, a motivação cristã se fortalece, a mente se alinha com o céu e a alegria vira consequência natural. Pouca coisa seca mais rápido a alegria do que a insatisfação constante. A cobiça é aquele desejo de sempre ter mais, ser mais, fazer mais e nunca se sentir completo. É como beber água salgada: quanto mais você consome, mais sede sente. A Bíblia não alivia quando fala disso. Em Efésios 5:5, a cobiça é comparada à idolatria. Forte, né? Mas faz sentido: tudo que ocupa o lugar de Deus no coração se torna um ídolo. E o problema não é desejar coisas boas. O problema é quando isso vira obsessão. Quando você olha para a vida dos outros e sente que a sua nunca é suficiente. Esse tipo de comparação mina a alegria cristã e transforma a gratidão em reclamação. E olha, com redes sociais mostrando só os destaques da vida alheia, é fácil cair nessa armadilha. Por isso, é preciso vigiar o coração com seriedade. Paulo nos dá um exemplo precioso em Filipenses 4 versos 11 ao 13. Ele diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Aprendeu. Isso mostra que o contentamento é uma habilidade espiritual, não uma herança genética. E mais, ele só conseguiu viver isso por meio de Cristo. Ou seja, o relacionamento com Deus é o segredo para sufocar a cobiça e cultivar satisfação real. Quer um exercício prático? Faça uma lista com 5 coisas que você já tem hoje e pelas quais é grato. Pode parecer bobo, mas esse simples ato muda a perspectiva. Tente também fazer um jejum de comparação. Fique um tempo sem olhar redes sociais, sem acompanhar influenciadores que te fazem se sentir para trás. Substitua isso por conteúdo que alimenta a alma. Pode ser um bom livro cristão, como O Deus Pródigo, de Timothy Keller. A cobiça promete felicidade, mas entrega frustração. Ela diz só mais um pouco e nunca para de repetir. Já o contentamento diz: Deus já me deu o que eu preciso para hoje. A paz de Deus vem quando o coração descansa nesse lugar. E sabe o que é curioso? Quem aprende a se contentar com o que tem, começa a desfrutar muito mais porque não vive mais correndo atrás do que ainda falta. Então, se sua alegria anda instável,
Talvez seja a hora de perguntar o que eu tenho buscado com mais intensidade: a presença de Deus ou coisas passageiras? Não tem problema desejar crescer, prosperar, sonhar. Mas quando isso vira um peso, uma cobrança interna, um buraco sem fundo, é sinal de que a cobiça entrou sorrateira. E só tem um jeito de vencê-la: com os olhos fixos em Cristo. Tem algo quase paradoxal no reino de Deus: quanto mais você dá, mais você recebe. Mas não estamos falando só de dinheiro. A generosidade envolve tempo, atenção, palavras, perdão, cuidado. E o incrível é que esse estilo de vida liberta. Em Atos 20:35, Paulo lembra as palavras de Jesus: a maior felicidade em dar do que em receber. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma chave espiritual poderosa. Quando você se torna generoso, a cobiça perde espaço. O ego se cala. A ansiedade diminui. E, no lugar disso, nasce uma alegria que não vem do que você tem, mas do que você compartilha. Isso ativa uma alegria cristã prática, palpável, que transforma relacionamentos e muda ambientes. Já notou como pessoas generosas geralmente são mais leves? Isso não é coincidência, é consequência. E tem mais: Filipenses 4:19 promete que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Mas esse versículo vem logo após Paulo elogiar a generosidade da igreja. Ou seja, generosidade e provisão caminham juntas. Quem abençoa, é abençoado. Quem se torna canal, não seca. Isso fortalece não só a vida financeira, mas a confiança em Deus no dia a dia. Vamos para a prática? Escolha alguém para abençoar esta semana. Pode ser com uma oferta, uma visita, uma ajuda prática. Ou simplesmente com palavras de afirmação. Você nem imagina o quanto isso pode fazer diferença. E sabe o que acontece? Quando você foca no outro, seus próprios problemas perdem força. Você tira os olhos das próprias faltas e começa a enxergar com olhos de gratidão. É impossível ser generoso e egoísta ao mesmo tempo. E o egoísmo, esse sim, é um grande ladrão de alegria. Ele nos isola, endurece o coração e cria uma falsa ideia de segurança baseada em controle. A generosidade faz o oposto: conecta, amolece, libera. E quanto mais você compartilha, mais a sua fortaleza espiritual se fortalece, porque você está alinhado com o coração de Deus. No fim das contas, generosidade não é uma obrigação, é uma oportunidade. Uma chance de se parecer mais com Jesus, que deu tudo por nós. E é nesse tipo de entrega que a verdadeira alegria floresce. Não aquela que dura um momento, mas a que permanece, porque vem de uma fonte eterna. E quando essa alegria te preenche, ela te prepara para algo ainda mais profundo. Você pode tentar de tudo: rotina devocional, música gospel o dia inteiro, servir na igreja. Mas se o seu relacionamento com Cristo não for real, íntimo, vivo, sua alegria sempre vai ser instável. A raiz da verdadeira alegria não está no que fazemos por Deus, mas em quem somos nele. Salmos 34:8 diz: provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Alegria profunda começa com essa experiência: provar e ver. Religião sem relacionamento cansa. Vira performance. E performance gera ansiedade, comparação, cobrança. Tudo aquilo que já vimos que rouba a alegria. Mas quando você anda com Jesus de verdade, conversa com Ele, ouve a voz dele, depende dele, a alegria vem como fruto natural dessa comunhão. Não porque tudo está dando certo, mas porque o coração está ancorado naquele que não muda. E sabe o que é lindo? Cristo não exige perfeição para se relacionar com você. Ele quer sinceridade. Um coração quebrantado, que se abre, que pergunta, que ouve, que busca. Não é sobre saber orar bonito, é sobre ser honesto.
É naquele momento em que você fala: Jesus, eu tô cansado, me ajuda, que a fortaleza espiritual começa a se formar. Porque é ali que a graça se manifesta com poder. Quer crescer nesse relacionamento? Comece reservando momentos intencionais com Ele, nem que sejam 5 minutos pela manhã. Leia os evangelhos, ouça louvores que exaltam o caráter de Cristo, escreva orações num caderno como se fosse uma carta. Essas práticas criam intimidade. E dessa intimidade nasce uma alegria cristã que não oscila conforme o clima ou o humor do dia. Relacionamento com Cristo também traz identidade. E quando você sabe quem é, o que os outros pensam não pesa mais. Você não precisa se provar, competir, se comparar. Isso tira um fardo enorme e abre espaço para leveza. É nesse lugar de segurança que a paz de Deus governa. E onde há paz, há liberdade. E onde há liberdade, a alegria floresce. É um ciclo de vida, não de esforço. Por isso, se tudo parece fora do lugar, talvez não seja hora de fazer mais, mas de voltar ao primeiro amor. Voltar para Jesus não é retroceder, é se realinhar com a fonte. E quando essa conexão é restaurada, a alegria volta. Porque no fim das contas, alegria não é um estado de espírito. É uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Agora que você conhece esses ladrões silenciosos que minam sua alegria, vem a pergunta mais importante: o que você vai fazer com isso? A boa notícia é que você não precisa continuar vivendo refém da preocupação, dos pensamentos errados, nem da cobiça. Jesus está pronto para trocar tudo isso por algo muito melhor: paz, confiança e contentamento. Mas essa troca começa com uma decisão e só você pode tomá-la. Se você percebeu que esses ladrões têm te visitado com frequência, faça algo hoje. Comece entregando seus pensamentos a Cristo, como diz 2 Coríntios 10:5. Ore com sinceridade, exponha suas ansiedades e escolha confiar. Lembra de Filipenses 4:6? A oração e gratidão não são só conselhos, são chaves. Uséias. E se estiver difícil orar, comece agradecendo. Um obrigado sincero já abre espaço para o Espírito agir. Você também pode tomar uma atitude agora mesmo. Compartilhe nos comentários qual desses ladrões você mais enfrenta. A comunidade de fé existe para isso, para apoiar, orar junto, caminhar lado a lado. Ninguém precisa vencer sozinho. E quando a gente abre o coração, algo poderoso acontece. Deus transforma a vulnerabilidade em fortaleza espiritual. E não guarde isso só para você. Tem muita gente ao seu redor que também está com a alegria sendo roubada, sem nem perceber. Envie esse conteúdo para alguém. Poste nas suas redes. Use sua voz para espalhar luz. Generosidade também é isso, dividir o que Deus está te mostrando agora. E quanto mais você compartilha, mais a alegria cristã se multiplica. Se você quer ir mais fundo nessa jornada, se comprometa com pequenos passos diários. Leia um capítulo da Bíblia amanhã cedo. Escolha um versículo para memorizar. Ouça um louvor no caminho do trabalho. São ações simples, mas que alimentam o relacionamento com Cristo, e é nesse lugar que a verdadeira motivação brota. Não de esforço, mas de conexão. Então, vamos juntos nessa? Dê esse passo hoje. Esvazie a bagagem que tem te pesado e receba a leveza que só Jesus pode dar. Você foi chamado para viver com alegria, e essa alegria está ao seu alcance agora mesmo. E aí, o que você vai fazer com tudo isso que ouviu hoje? Você vai continuar permitindo que esses ladrões entrem pela porta da frente e se instalem no seu coração? Ou vai começar a fortalecer a sua mente, seu espírito e sua fé com as ferramentas que Deus já te deu? A escolha é sua, e o impacto dessa escolha pode transformar sua rotina, seus relacionamentos e sua vida espiritual como um todo. Qual desses pontos mais falou com você? A preocupação constante?
Os pensamentos que te afundam? A insatisfação disfarçada de ambição? Que tal anotar isso, conversar com Deus sobre isso ainda hoje e buscar passos práticos para virar essa chave? Não espere por um momento perfeito. O momento é agora. O passo é hoje. Você não precisa saber tudo, sentir tudo ou acertar tudo para começar. Só precisa estar disposto. Disposto a caminhar com Jesus, a confiar em Deus nos detalhes, a plantar contentamento onde hoje é cobrança, e a permitir que o Espírito Santo restaure sua alegria cristã dia após dia. Não é fácil, mas é possível. E vale a pena. Muito. Se esse conteúdo te ajudou, não guarda só para você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem também precisa recuperar a alegria que só Deus pode dar. A jornada é mais leve quando a gente caminha junto. E lembre-se, a alegria do Senhor é a sua força, então fortaleça-se nele. Todos os dias.